Nós já estamos aqui com o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o nosso entrevistado de hoje. Vamos aqui começar esse bate-papo. Primeiro, Rogério, saber, o senhor se afastou já do Ministério do Desenvolvimento Regional, o que é que o senhor anuncia como legado, como as ações principais, as ações administrativas principais do seu ministério durante a sua gestão? Bom, Edivan, primeiro lhe parabenizar pelo programa, né? Agradecer a oportunidade que é nos dada aqui de falarmos à população de Natal e do estado do Rio Grande do Norte, a sua companheira de programa, Andresa. A Andresa, muito simpática também, e o meu companheiro aqui de entrevista, o prefeito, que é o locutor das vaquejeiras, que é um dos esportes que mais tem a ver com a nossa cultura, né, com as nossas tradições, com o Nordeste brasileiro. Eu acho, Edivan, que a história vai falar, né? Mas Deus, quando nos tira o telhado, nos oferece as estrelas, né? Então eu parti de um insucesso eleitoral de 2018 para virar ministro do Estado do Brasil. E é um privilégio, né? Um privilégio de servir ao país. E principalmente servir neste ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, que era o antigo Ministério da Integração. Inclusive o ex-senador Fernando Bezerra foi ministro da Integração, né? Me parece que a Luiz Alves também foi ministro da Integração, né? Então, onde tantos ilustres potiguares passaram, agregado ao antigo Ministério das Cidades, né? Foi um ministério que foi a junção desses dois ministérios. E eu tive a oportunidade, Edivan, de fazer um trabalho voltado para o que nós convencionamos chamar de segurança hídrica, ou seja, água potável de qualidade para a região do semiárido nordestino. Então nós fizemos um trabalho desde Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, enfim, os estados nordestinos que precisavam de um resgate de uma dívida histórica que o país tem para com a nossa região. Então a construção do canal do Xingó, lá em Sergipe, né, uma obra esperada há 50 anos, o término do canal do Sertão Alagoano, lá nas Alagoas, né, para 113 mil moradores do semiárido de Alagoas, né, a conclusão do canal do Agreste Pernambucano, 2 milhões de pernambucanos com direito à água potável naquela região de Arco Verde, de Sertânia, né, a chegada das águas do São Francisco ao Ceará. Eu tive a oportunidade, o privilégio de estar ao lado do presidente, que a água sai de Cabrobó, lá em Pernambuco, e ao contrário do que se dizia, a obra estava paralisada, estava estagnada. Nós tivemos que fazer mais de 600 intervenções de reconstrução, de recompor taludes, barreiros, recompor canais que haviam sido rompidos, né, para conseguirmos fazer com que a água finalmente fluísse de Cabrobó, em Pernambuco, até Jati, Penaforte, lá no Ceará. E de lá nós acompanhamos a jornada das águas de volta a Paraíba, na região de Cajazeiras, Caiçara, né, que é o reservatório que fica lá em São José de Piranhas, né? E eu tive a oportunidade de ver o sertão literalmente virar mar. Você veja, por exemplo, o reservatório de Boa Vista, que fica em Cajazeiras, 250... Isso, no início do século. Sertão vai virar mar. E aí, se você me permite, um parêntese, né, você, que eu sei que você gosta muito de história, dei a ordem de serviço do projeto executivo do Canal do Sertão Baiano, a partir da cidade de Juazeiro, e de lá as águas vão fluir em direção ali ao sertão central do Recôncavo, inclusive alcançando o Arraial de Canudos. E aí aquela profecia de Antônio Conselheiro realmente ela se torna efetiva, né? Então da Paraíba, nós acompanhamos o percurso das águas pelo Rio Piranhas até Jardim de Piranhas, Oiticica, Armando Ribeiro Gonçalves, e agora a construção do ramal do Apodi, né? Quantas pessoas serão beneficiadas nesse projeto aqui no Rio Grande do Norte, com as águas da transposição? Olha, são 2 canais. Nós temos um canal que já chegou ao Rio Grande do Norte a partir de Jardim de Piranhas, ali na região do Seridó. Então nós temos toda a região do Seridó, a região central e a região do Açu. Nós estimamos aí em torno de 600 mil potiguares, num primeiro momento beneficiados. Inclusive foi aberta a licitação da adutora do Seridó,
que é fruto justamente dessa perenização do rio Piranha-Açu, com captação das águas da Armando Ribeiro e em Oiticica, né? São 300 milhões de reais para 24 cidades, inicialmente para as 15 primeiras, inclusive Currais Novos e Caicó, são as duas mais importantes da região do Seridó. E o segundo canal, esse é uma obra que é a maior obra de infraestrutura que o Rio Grande do Norte já recebeu em toda a sua história, né? Que é o canal do Apodi, que nasce em Caiçara, lá em Cajazeiras, né? Abastece 12 cidades na Paraíba, entra no Rio Grande do Norte ali por Luiz Gomes e Major Salles, ali pela Tromba do Elefante, percorre toda a região do Alto, do Médio Oeste até o Rio Mossoró. A gente está falando aí de mais 36 cidades e 700 mil potiguares, cearenses e paraibanos. Em torno de 450 mil, com 600, mais de 1 milhão de norte rio-grandenses vão ser beneficiados diretamente com a chegada das águas do São Francisco. A chegada no Rio Mossoró ali, ele vai melhorar a oferta de água, porque Mossoró, se eu não me engano, o abastecimento é por poços artesanais profundos, né? Isso vai melhorar o abastecimento de água na cidade? Não só melhorar, como melhorar também a balneabilidade do rio, né? Um rio que ele é poluído naturalmente, é o Rio Mossoró, e tem uma área lá de salinização muito forte, porque Mossoró, lá de Areia Branca, de Grossos, de Macau, né? São as regiões que produzem sal. Então está previsto, inclusive, que quando a água chegue ao Rio Mossoró e vai aumentar o volume de água doce, nós vamos ter o abastecimento de água garantido, a melhoria da questão da balneabilidade da poluição do rio, a retirada da poluição, e vamos fazer um canal extrusor que vai permitir que a salinização continue para preservar essa atividade tão importante para aquela região. Nós estamos falando, Edivar, só para exemplificar, de mais de 100 mil hectares que vão ser passíveis de serem implementados com perímetros irrigados só nessa região do Alto Oeste, do Médio Oeste, nos próximos 3 anos. Se você fizer uma conta boba, 1 hectare de fruticultura irrigada, que nós temos uma tradição aqui no nosso estado, gera 2,5 empregos por hectare. Você tem tanto no Vale do Açu, como na Chapada do Apodi, como naquela região de Baraúna, várias regiões que são irrigadas por poços artesianos. A fruticultura, principalmente do melão, da manga e do mamão. Que é um grande exportador, né? Hoje. Que é o maior exportador do Brasil hoje. Então, se você tem 100 mil hectares por essa projeção, você está falando de 250 mil empregos. É uma revolução, porque são empregos diretos. Cada emprego direto cria pelo menos mais um emprego indireto ou induzido. A gente está falando de 500 mil vagas. Acho que vai ter que haver uma migração para aquela região, porque não há população economicamente ativa capaz de absorver esses postos de trabalho. Isso é o que eu chamo de ciclo virtuoso, porque a água potável, ela impacta diretamente na questão da qualidade da saúde das pessoas. Então, retira a pressão sobre o sistema de saúde pública, né? Então, as doenças crônicas, endêmicas, que há muitos anos nos perseguem, vão ser retiradas do mapa, né? Você reduz a mortalidade infantil, você permite a instalação de indústrias, de comércio, da logística. Você cria o ciclo do desenvolvimento sustentável. Né? É realmente uma revolução que vai estabelecer a água aqui cumprindo no estado. A sua função de desenvolvimento econômico, regional e também um braço para a saúde. Ali, Rogério, na Pau dos Ferros, né? Que tem aquela barragem ali que é seca, né, permanentemente. As águas chegam lá, porque chegando também poderão trazer um nicho de desenvolvimento econômico ali bem regionalizado em Pau do Ferro, que é uma cidade polo ali do oeste. É o segundo reservatório, porque você vai ter um túnel de 8 quilômetros de extensão, né, a partir da Paraíba, ali na região de Major Salles e Luiz Gomes. O canteiro de obras, inclusive, já está na Paraíba, já foi instalado na região, as obras começam no Rio Grande do Norte nesse mês de junho. Inclusive, eu vou visitar as obras, que é um momento, acho que histórico para todos nós, né? Então, a partir da chegada das águas no Rio Grande do Norte, você vai ter o reservatório Angicos, fica naquela perto do Coronel João Pessoa, em seguida a barragem de Pau dos Ferros e depois a de Santa Cruz em Apodi até chegar ao Rio Mossoró. São os 3 grandes reservatórios que serão os pulmões, né, que serão os locais de acondicionamento de água que vai permitir que essa água seja distribuída na região
em adutoras, nos perímetros que falei anteriormente, que eles possam ser utilizados no múltiplo uso que a água oferece. Eu faria outra pergunta com relação ali à área de Açu, porque a Lagoa de Piató é uma lagoa que eu me lembro que eu fui Secou. gravar, fiz uma gravação do Valeu Boi lá, prefeito, locutor, a gente tem 20 anos mais ou menos, e eu fiz uma gravação no meio da lagoa, uma lagoa imensa, tinha turismo, tinha atividade pesqueira e tal. A Lagoa de Piató será ressuscitada com as águas da transposição, Rogério? Sim. Nós, inclusive, não estava previsto no projeto original, né, essa extensão da Armando Ribeiro Gonçalves até o Piató, mas nós determinamos, antes de sairmos do Ministério, a elaboração do projeto básico, que vai permitir a contratação em regime de RDC, que é o regime diferenciado de preço, né, de um braço de extensão da Armando Ribeiro Gonçalves até a Lagoa do Piató. São mais 8 quilômetros ou 10 quilômetros, que vai permitir que a lagoa volte a ter essa vida, né, que sustenta tantas famílias de pescadores, de pessoas que viviam do turismo, né, que viviam de uma atividade no entorno, no perímetro da lagoa. Eu queria que o senhor confirmasse uma informação com relação a Galinhos. Galinhos é uma península ali, né, turística, você só tem acesso lá se for no lombo do jumento. Né? Você atravessa lá uma balsa e tal, pega uma charrete. Há um projeto lá ali de dessalinização para aquela área de Galinhos, porque hoje não precisa crescer muito, mas é um município que pode crescer de forma sustentável se tiver uma infraestrutura de água, né? Água doce e também para atrair novos empreendimentos, já que é um município encantador. O senhor confirma essa informação de uma dessalinização de toda a água lá para abastecer a cidade? Nós estivemos em Galinhos, acho que é um mês e meio atrás, acho que foi a última atividade que tive aqui no estado como ministro, e assinamos o convênio, são 6,5 milhões de reais. Nós estamos instalando lá 2 dessalinizadores de grande porte, um em Galinhos, outro em Galos, que é o distrito, né, para permitir que a água do mar seja tratada e as adutoras ligadas nesse dessalinizadores, e toda a água da cidade será água potável de qualidade. Nós, inclusive, vamos fazer o mesmo em um distrito lá de Macau, deixamos já pronto o projeto, acho que deve estar assinando, o Ministério deve estar assinando esse convênio nos próximos dias, e conveniamos mais de 60 dessalinizadores de pequeno porte em poços do cristalino. O Rio Grande do Norte tem 92% do seu território no semiárido, né? E boa parte dos poços que são perfurados aqui, nessa região do cristalino, dão uma água que nós chamamos de salobra, né? Que apesar de servir para o gado, né, ela saliniza a terra e não é utilizada para o consumo humano. Então nós estaremos nos próximos 120 dias instalando aí 60 ou 65 dessalinizadores em vários municípios, né? Ao longo desse período nós cavamos aí alguma coisa como 2.100 ou 2.200 poços artesianos. Nós distribuímos quase 2.000 cisternas, né? E fizemos um trabalho de mais de 30 pequenas adutoras e reservatórios em diversos municípios do estado. Inclusive, você falou há pouco de Pau dos Ferros, em São Miguel, nós estamos concluindo o projeto executivo para licitarmos uma obra relevante para aquela região. Para São Miguel, para Coronel João Pessoa, para Encanto, porque é uma região mais alta que não vai ser beneficiada pela adutora do Apodi, né? Então é o Poço de Varas, que é um reservatório, uma barragem de mais de 50 milhões de metros cúbicos, que é aguardada há muito tempo. Você sabe, você que passa muito pelo nosso estado, que uma das regiões que menos chove, né, aquela região central, né? Fernando Pedrosa, Angicos, né, Lages, né, Jardim de Angicos, Pedra Preta. Então nós fizemos lá 2 intervenções importantes. Uma em Fernando Pedrosa, né, uma barragem ali no leito de um dos rios intermitentes que existe naquela região, e uma outra em Pedra Preta, né, que vai servir aquela região de Lages, chamado Barragem do Alívio, né? Vamos aliviar aí o sofrimento daquela população. Mas a exemplo dessas intervenções, Edivan, nós
como disse anteriormente, fizemos mais de 30 convênios para fazermos e realizarmos adutoras, reservatórios, barragem de pequeno porte, que a ideia é que ninguém fique para trás. Então, apesar de tratarmos de obras estruturantes, como falei, de adutoras como a adutora do Siridó, a adutora do Agreste, nós estamos concluindo o projeto executivo para iniciarmos a licitação também de uma obra relevantíssima naquela região, que é a adutora que vai ser implantada ali na região de Pedro Velho e Canguaretama, com captação de água no rio Guandu. Né? Há um problema sério de falta de água pela defasagem e deterioração da adutora Monsenhor Expedito, que você conhece bem. Né? Então, vai ser uma adutora que vai aliviar essa situação de Nova Cruz, de Montanha, de Pedro Velho, de Santo Antônio do Salto da Onça, de Passa e Fica, Serra de São Bento, Gameleira, Lagoa de Pedra, Serra, enfim, aquela região do Agreste. A Monsenhor Expedito, e a gente está aqui na Jovem Pan News, no prédio que é a antiga Tribuna do Norte, que ainda funciona, a terra de Aloysio Alves, que foi um dos grandes governadores que nós tivemos aqui no nosso estado. E é importante colocar duas coisas aqui, me permita aqui. Primeiro, o registro em relação à questão da segurança hídrica no nosso estado. Então, Deus me deu essa oportunidade, né, e o presidente me chamou para essa missão, né, e eu estou assim, extremamente feliz com o que nós realizamos. Nós plantamos uma semente que vai revolucionar o estado. E por que eu falei em Aloysio? Porque Aloysio teve a condição de ser a ferramenta, de ser o instrumento naquela oportunidade da chegada da energia elétrica no estado do Rio Grande do Norte. Quem viveu aquele período sabe que o Rio Grande do Norte era um antes da chegada da energia de Paulo Afonso e passou a ser um outro após a chegada da energia de Paulo Afonso. Importante ferramenta de desenvolvimento econômico, né? Atrair a indústria para o estado. As cidades tinham geradores a diesel, né? Então se desligava a energia elétrica, a do diesel, aliás, de 9 da noite. Você não viveu isso, Andresa? 8, 9 horas da noite terminava a energia dos geradores e você imediatamente ficava no escuro, nas lamparinas. Então quando chegou a energia elétrica aqui, isso mudou radicalmente o estado. A mesma coisa é a chegada das águas do São Francisco. Nos próximos 4 ou 5 anos, o estado do Rio Grande do Norte vai ser outro completamente diferente. E a segunda observação que quero fazer é em relação a Monsenhor Expedito, profeta das águas. Né? A briga, a luta de Monsenhor Expedito, lá de São Paulo do Potengi, estive recentemente com Dona Nini, né, dei um abraço nela, lá com o Pacelli, lá em São Paulo, que hoje é o prefeito. Né, foi uma luta redentora para uma boa parte do estado que não tinha água encanada. Então a região ali do Potengi, parte do Trairi e região Agreste, que a partir da Monsenhor Expedito, que é uma obra feita pelo ex-governador Garibaldi Filho, né, essa é a Sertão Central Cabugi, duas grandes adutoras, aliviaram muito a situação de falta d'água do estado. Ocorre que quando isso foi feito há 30 anos atrás, Edivan, se imaginou, vamos imaginar aí 30 cidades, hoje tem 60. Se imaginou aí 150 mil habitantes, hoje tem 300 mil. Agravado com o fato de que cada 100 litros que é prospectado na Armando Ribeiro Gonçalves ou na Lagoa do Bonfim, apenas 50 chegam ao destino final. Muito pela dizer. má conservação dos nossos adutores, dos canos. O estado tem dificuldade de fazer esses investimentos de manutenção. E isso significa, na ponta, a falta de água, efetivamente. Municípios passam até 3 meses, 15 dias, uma semana, sem água em casa. E a dona de casa sabe do que eu estou falando. Como Alguns isso deles é em pesado. rodízio também, né, ministro? Em rodízio, claro. Isso é um transtorno terrível para quem mora numa cidade e tem o fluxo da água corrente interrompida. Rogério Marinho, o senhor se afastou do Ministério para, evidentemente, ser candidato, postular uma candidatura ao Senado da República. Vamos agora entrar aqui no campo da política, deixar a água rolar aqui pela política. A oposição fez um périplo aí de quase 12 nomes para chegar ao nome do ex-vice-governador Fábio Dantas. Por que tanta demora? Por que tanta consulta? Por que tanto nome? A oposição estava com medo da governadora Fátima Bezerra? Eu acho que é uma ansiedade natural de todos nós de sabermos quem seria o nome que representaria esse grupo enorme da população do estado do Rio Grande do Norte que está insatisfeito com a administração da atual governadora. É fato que a campanha, na verdade, está sendo antecipada a partir da presidência da República até aqui.
As convenções só vão ocorrer no dia 20 de julho. Nós estamos em maio, né? Maio. Não é isso? Princípio do mês de maio. Isso. Então, realmente há Dia tempo 9. ainda para que as pessoas possam fazer seu juízo de valor, avaliar as propostas que vão ser colocadas. Nós estamos no processo de pré-candidatura. Ainda não é possível se fazer uma campanha formal, mas é possível que nós possamos apresentar quais são as alternativas para substituir a situação em que nós nos encontramos. E aí me permita, Elivan, nós que somos da política, eu e você foi vereador comigo, estamos sempre atentos a esse processo, mas a população, de maneira geral, não está. E o fato é que o Rio Grande do Norte, há quase 14 ou 15 anos, ficou para trás. A Paraíba, que era um estado que tinha uma arrecadação menor do que o estado do Rio Grande do Norte, nos ultrapassou, né? E isso é muito forte quando nós verificamos o que acontece com Pernambuco e Ceará, que tem atraído empresas de grande porte que geram emprego, renda e oportunidade. E vemos aqui a governadora se vangloriar de ter pago folhas em atraso. Bom, pagar folha de pagamento de servidor público é obrigação. Isso é muito pouco, até porque em 2018 mais de 14 estados tinham folhas em atraso. Agora nenhum tem. Então não é nenhum mérito, houve um excesso de arrecadação propiciado pela ação do governo federal. Isso permitiu que a governadora cumprisse a sua obrigação de pagar salário. Pagar salário ao funcionário é obrigação de quem governa. Agora, ela está de costa para mais de 3 milhões de habitantes. Nós não vemos aqui um programa de desenvolvimento. Nós não vemos aqui um programa de conservação das nossas rodovias. Nós não vemos aqui um trabalho de manutenção das estruturas dos hospitais regionais. Quem está nos ouvindo sabe a dificuldade de ficar numa fila para uma cirurgia eletiva, né? Nós não temos aqui segurança pública. Nós não temos aqui um projeto que leve em consideração a necessidade de nos aprofundarmos nas cadeias econômicas para gerar emprego. Nós não vemos aqui obras nos municípios. Quem mora em qualquer município do estado do Rio Grande do Norte, olhe em volta e verifique qual foi a obra edificada por esse governo. Então é um governo que infelizmente está de frente para as corporações e para os sindicatos e de costas para a população. Veja, por exemplo, 2 aspectos que eu vou colocar aqui como exemplo. O primeiro, a governadora Fátima é educadora, professora. Nós passamos 2 anos sem aula presencial. O que é que nós estamos assistindo agora? A governadora preocupada em fazer a correção desse período, em fazer a reposição dessas aulas? Não. Preocupada em estimular greves políticas para perdurar por mais tempo ainda esse ato, esse vácuo. E nós cometemos um crime, nós porque eu falo como sociedade, porque as crianças que ficaram sem aula nesse período dificilmente vão recuperar esse gap, esse espaço. São crianças que estão fadadas, principalmente aquelas que estavam na idade de ser alfabetizadas, de 7, 8, 9 anos, a no futuro serem analfabetos funcionais e terem enorme dificuldade de se integrarem de forma produtiva na sociedade através de bons empregos. Então, nós vemos aí a inércia do governo diante dessa tragédia que a população, infelizmente, não se apercebeu. A outra questão é que nós somos um estado, Edivan, em que, apesar de termos quase 7 gigawatts de energia eólica instalada, nós não temos uma empresa, nós não temos uma indústria fabricando pás, fabricando aerogeradores, fabricando torres. Então, o governo falhou nesse papel de atrair a indústria para gerar emprego. Nós temos aqui hoje no estado do Rio Grande do Norte um enorme potencial não realizado. E não é culpa só desse governo, não. É porque historicamente as pessoas têm se preparado para serem bons candidatos. E infelizmente são péssimos administradores. E quem paga o preço por isso é a população. Porque quem senta na cadeira do governador do estado precisa tomar medidas que aparentemente são duras, mas serão eficazes para permitir que o estado possa se voltar para o conjunto da população. Não adianta apenas estarmos preocupados com o que pensa o sindicato. A gente tem que se preocupar com o que pensa a dona de casa. A nossa postulação de pré-candidato ao Senado da República pretende principalmente inserir de volta o estado do Rio Grande do Norte na relevância das grandes discussões nacionais. Nós tivemos aqui um senador Fernando Bezerra, um senador José Agripino Maia, um senador Garibaldi Filho, um senador Geraldo Melo. Todos eram líderes de oposição do governo, eram ministros de estados, eram presidentes do Congresso Nacional. O que nós vemos hoje é que a nossa representação, infelizmente,
não está participando das grandes discussões nacionais e isso penaliza o Estado. Então essa é uma discussão que precisa ser travada com substância, para que a população possa fazer seu juízo de valor. Veja, por exemplo, Edivan, qual é a posição dos nossos senadores em relação aos costumes? As pessoas vão dizer, o que é que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver, porque se nós preservamos as famílias, ou deveríamos fazê-lo, nós vamos defender os valores ligados à família, sentado na cadeira de senador, nós vamos fazer a nossa parte para permitir que haja equilíbrio na Constituição brasileira para que o judiciário seja judiciário e vá dirimir as questões que porventura aconteçam entre as partes. Você acha que o Estado está bem representado no Senado hoje? Acabei de dizer que não. Eu estou dizendo a você o seguinte, que a gente precisa ter posições muito claras, por exemplo, em relação à postura que o judiciário tem com o executivo. Interessa a quem essa briga, essa contenda, essa invasão ou essa hipertrofia de poderes? Porque o executivo tem que ser o coordenador, tem que executar as políticas públicas, foi eleito para isso. Compete ao judiciário a função de dirimir conflitos e definir a constitucionalidade ou não das leis. Ponto. Compete ao legislativo legislar e fiscalizar o executivo. Aliás, a Constituição é muito clara, os poderes são harmônicos e independentes entre si. E o que nós vemos hoje é uma conflagração. Então o senador da República tem que ter altivez e não pode ter rabo preso, né, para se posicionar a favor da Constituição e a favor da harmonia dos poderes. O que nós vemos hoje é muita gente tíbia, né, preocupada talvez com algumas consequências dos seus atos. Isso não pode existir. Seu principal adversário, o ex-prefeito Carlos Eduardo, fez uma crítica indireta ao senhor, dizendo que os prefeitos do estado do Rio Grande do Norte estão com os bolsos abarrotados de dinheiro, fruto de emendas. O senhor se sentiu atingido com essa crítica? Não, acho que ele atingiu a população do estado do Rio Grande do Norte e os administradores, né? Porque alguém que propugna, que pretende ser representante do governo do estado, achar ruim que recursos venham para o seu estado e para os seus municípios, é no mínimo leviandade e talvez um pouco de desconhecimento ou muito desconhecimento de como funciona a máquina pública, porque ao longo de 4 períodos de administração como prefeito, que me conste, o ex-prefeito Carlos Eduardo sequer participou da Federação dos Municípios, né, do estado do Rio Grande do Norte. Então ele nunca foi uma pessoa gregária, nunca foi uma pessoa participativa, né? Então ele tem muita dificuldade de sair da bolha em que ele se encontra. Ele recentemente começou a falar da questão trabalhista, né, também, né? Eu até brinquei, eu disse, ele é a pessoa menos qualificada para falar a respeito do assunto, faz 4 anos que ele não trabalha, né? Depois que ele deixou a prefeitura, acho que em fevereiro, março de 2018, o que me consta, ele vive de rendas. Então alguém que é rico o suficiente para viver de rendas tem dificuldade de compreender o que é o mundo do trabalho, o que é uma carteira assinada, o que são as dificuldades de quem tem que acordar todos os dias pela manhã e ganhar o pão de cada dia para sustentar as suas respectivas famílias, né? O senhor tem uma posição já declarada favorável ao atual presidente Bolsonaro, na reeleição. O senhor foi ministro dele, já vestiu a camisa. O que é que o senhor acha dessa posição do seu principal opositor, o ex-prefeito Carlos Eduardo, que não tem uma definição clara com relação ao candidato à presidência da República? Bom, o Carlos Eduardo nunca foi muito coerente, né? Veja que em 2018 ele estava no palanque de Bolsonaro, defendendo Bolsonaro, criticando Lula e criticando a governadora Vilma, inclusive de uma forma muito contundente, eu diria até deselegante, né? Porque não se deve adjetivar a crítica, né? Você pode fazer uma crítica sobre administração, sobre posicionamentos, mas eu evito adjetivar, tá? Faço questão de não fazê-lo, né? E hoje ele está ao lado de Fátima, né? Ele vai ter que dar muita explicação ao eleitor e o pior, ao lado de Lula. E o pior ainda, o partido dele tem um candidato a presidente, que é o Ciro Gomes, né? Então me parece que ele vai ter alguma dificuldade de explicar essa postura contorcionista dele, camaleônica, né? Mas é um problema que certamente ele deve conversar com seus marqueteiros e com seu travesseiro para todo dia pela manhã conseguir ter uma versão nova a respeito desse imbróglio em que ele está inserido. Edivan, antes de nós nos despedirmos aqui
do ex-ministro, Rogério Marinho, quero dizer ao senhor que muitas pessoas aqui estão no nosso chat participando lá no YouTube, muitos elogios. Vou aproveitar aqui e ler o elogio do Paulo, do João de Aquino, lá de Pedro Avelino. Ele diz assim: parabéns pelo seu interesse e trabalho em prol do Rio Grande do Norte. Nunca um Potiguar buscou tanto de investimentos para o nosso estado. Ele fez algumas perguntas aqui para o senhor, em relação ali à região central, que o senhor respondeu os projetos de irrigação, né? E ele também faz a pergunta aqui, por que o senhor não quis, né, sair para o governo? Enfim, né, ministro, ele pergunta aqui para o senhor também. Bom, obrigado, Andressa. Seria o 13º nome. Pois é, 13º nome. É o número asiágo. Olha, eu estou numa missão, né? Como a Edivan falou aí com muita propriedade, eu recebi uma convocação do presidente Bolsonaro para exercer o cargo que eu ocupei recentemente e eu tenho muito orgulho do que nós fizemos. E não é um orgulho, assim, eu diria, da soberba, mas do dever cumprido, né? Da ação realizada. Da oportunidade que eu tive de servir ao povo brasileiro, em especial ao Nordeste e ao meu estado, o Rio Grande do Norte, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande ao presidente Bolsonaro. Não tem registro na história da nossa República, desde 1889, de um presidente da República que tenha se interessado, se incomodado e realizado tanto pelo Nordeste como Bolsonaro. E ele nos pediu para sermos candidato ao Senado da República. Ele acredita que é importante, que é necessário que dentro do Senado da República haja uma representação de pessoas que têm um pensamento conservador e afinado com esse projeto de transformação do país. É evidente que não há nada mais honroso para quem faz a vida pública do que governar o seu estado. E é um sonho que não está arquivado, mas eu espero que haja outra oportunidade no futuro próximo, se eu estiver vivo e estiver com saúde. Natal e Mossoró estão, acho que já mais ou menos declarado com a sua pré-candidatura. Para o governo, esse anúncio ainda não chegou. Vai ter um trabalho aí de bastidor para buscar um apoio declarado do atual prefeito de Natal, Álvaro Dias, e do prefeito de Mossoró, Alisson? Temos até o dia 2 de agosto, né? O 4, nem sei qual é a última data das convenções. Nós estamos trabalhando, Edivan, para buscarmos outras forças políticas, outros partidos políticos, né, para engrossarmos aí o caldo e termos aí realmente uma alternativa de mudança no estado. Eu acho que quem vota sobretudo com a esperança de que vai mudar para melhor a sua vida, dos seus filhos, dos seus familiares. E esse é o legado que a política pretende e deve mostrar, né? É um trabalho dioturno de conversar, de manter o diálogo, de buscar as convergências, né? De buscar essas afinidades. É claro que não vai se exaurir hoje. Nós temos até o período do início da convenção para apresentarmos um projeto consolidado com apoios mais vigorosos. Inclusive, seria muito honroso termos o ex-deputado e atual prefeito de Natal, Álvaro Dias, que já apoia a nossa candidatura, o prefeito Alisson e outros prefeitos que poderão e certamente se somarão a esse projeto. A entrada do atual deputado Rafael Mota, ele melhora o debate ou cria um problema lá para a chapa da situação? Bom, acho que é um problema para eles, mas acho que para a própria população, quanto maior a diversidade de escolhas, maior a possibilidade de se contemplar as aspirações da sociedade como um todo, né? Então, pela pluralidade democrática, eu acho que seria uma boa candidatura. Muito bem, vamos agora, Edivan, agradecer a presença e a gentileza do ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Muito obrigada, a gente agradece, ex-ministro, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Tribuna Livre. As portas estão abertas para o senhor, sempre que a gente tiver aqui algo a mais para trazer sobre o nosso Rio Grande do Norte, estamos de portas abertas. Muito obrigada. Obrigado, Rogério. Felicidade aí, bom trabalho e daqui a